noite então, pessoal. Eu me chamo Viviane, estou fazendo o seminário que é em forma de plano de aula, em forma de aula, sobre o tema fracasso escolar. O que a psicologia pode ajudar, influenciar nesse fenômeno tão importante que é o fracasso escolar. Bom, eu utilizei como método do meu trabalho entrevista. Eu entrevistei o pedagogo da escola que eu trabalho, que ele se chama Laércio Wolff. Ele cuida de todo o aporte psicológico da escola, onde ele auxilia os professores, auxilia os alunos quando necessário. Entrevistei também a diretora, ela se chama Márcia, ela é pedagoga, mas ela a função dela, a faculdade dela é pedagogia administracional. Ela cuida da administração das escolas, então não seria a pedagogia normal, convencional, que a gente utiliza para dar aula em sala de aula. Eu usei como recursos fotos, papéis, computadores. Seria uma aula mais dinâmica, não tão assim em forma de seminário, mais aula dinâmica mesmo. Então tá, falando em fracasso escolar. Quando nos vem em mente a palavra fracasso escolar, a gente já pensa no aluno. A culpa é do aluno, sempre do aluno. Na década de 80, sim, isso era um fator bem agravante. Na década de 80 se pensava que o fracasso escolar ele vinha a partir da aprendizagem do aluno. Se o aluno não ia bem na aula, se ele não tinha notas boas, esse era chamado fracasso escolar. A culpa estava toda em cima dele. Hoje não podemos mais falar disso, porque existem vários fatores que podem contribuir para esse fracasso escolar. Os fatores também estão no ensino, e nós como professores devemos saber que o ensino é um processo onde que, se a gente quer alcançar o objetivo do aluno, que é ele alcançar aquela aprendizagem, o nosso ensino também tem que ser de qualidade. Então, querendo ou não, nós temos que pensar que o ensino também se torna um fator para o fracasso escolar. Além dos problemas psicológicos, imunológicos, biológicos que uma criança possa ter. Mas temos que pensar no fator ensino também. Na nossa discussão, na entrevista dada com o nosso pedagogo, com a nossa diretora, eles concordaram em muitos pontos com o que a psicologia nos aponta. Eles concordaram que o fracasso escolar ele não pode ser só para o aluno, ele tem que ser de um contexto, não podemos esquecer da comunidade escolar, que a comunidade, os pais, eles também estão envolvidos para esse fator, né? Eles concordam com isso, eles sabem que a carga não pode ser só e somente do aluno. Claro que se a gente pensar numa família desestruturada, de uma criança que nasce numa família onde as condições sociais são baixas, condições sociais são precárias, a gente sabe que eles podem, 90% dessas crianças podem estar matriculadas no ensino. Porém, será que 50% delas terminam o ensino fundamental para depois ir para o ensino médio? Isso sim pode ser um agravante para o fracasso escolar, então. Mas pensar que só o aluno que ele não tem a capacidade de aprender, então já é coisa dos anos 80. Eu quero mostrar para vocês o roteiro de entrevista que eu elaborei com meus entrevistados da escola. Seria, por que o fracasso escolar continua fazendo parte da vida dos alunos em dias atuais? O que leva um aluno ao fracasso escolar? Quais fatores você atribui ao fracasso escolar à comunidade que a escola está inserida e aos docentes e gestores? O que fazer para que o fracasso escolar não aconteça? Você considera a avaliação como norteador do fracasso escolar e por quê? E também pedi para que eles comentassem um pouquinho do PPP e do currículo da escola e se eles têm contribuições, proporcionam contribuições ao fracasso escolar. A entrevista que eu fiz com eles está aqui. Eu vou entregar para todos os nossos companheiros de classe da nossa turma. Se alguém quiser dar uma olhadinha por cima assim e ver o que eles responderam, né? Começando aqui, quem quiser ir passando para ver o que os nossos entrevistados
interessados em responder, não podem ir olhando. Certo. Agora, além de vocês olharem, eu queria também envolver vocês. Em grupos de 3, vocês irão me responder. Vocês irão apontar nessa folha aqui um indicador. Quem está causando esse problema dentro das escolas? São os pais? São os alunos? A comunidade em geral? Os professores? Os funcionários em geral? Uma ação que a gente possa fazer para que esse fenômeno diminua. Quem vai fazer essa ação? Vou dar para vocês 2 minutinhos em 3, responder para mim, colocar aqui, e depois cada um do grupo, um só de grupo de 3, vai responder para mim, de acordo com o que vocês analisam e pensam sobre o fenômeno de fracasso escolar. Enquanto a elaboração do questionário ali para vocês, das perguntas que eu elaborei, se alguém quiser dar uma opinião, pode ser vocês dois mesmo. Alguém quer dar uma opinião sobre o fenômeno do fracasso escolar? Pessoal? Alguém quer dar uma opinião sobre o fracasso escolar? Eu acho que é a gestão. É isso que nós estávamos discutindo. Pode ir para ela. Eu acho que grande parte do fracasso escolar está na gestão, porque na verdade a gestão ela tem, vamos dizer assim, ela tem poder sobre o professor, sobre o aluno, sobre os pais, sobre a comunidade escolar. Então, que nem a Kátia falou, mas o professor vai lá e escolhe algo. Mas se a direção vê algum problema com o professor, ela vai chamar o professor, ela vai tentar resolver, e se não conseguir resolver assim, ela vai dar uma para tomar uma atitude. Ou esse professor melhora, ou esse professor é mandado embora. Então, eu acho que um dos grandes fatores do fracasso escolar é a gestão. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o fracasso escolar? Eu pergunto para vocês qual seria o papel fundamental da escola em relação a esse fracasso. O que a escola deveria, como ela deveria agir em relação a esse fracasso escolar? Alguém pode me responder? A questão da ação, eu acho que é o gestor pegar e chegar junto e na hora de tomar uma atitude, ele vai lá e toma uma atitude, ele vai lá e chega, ó, professor, não tá legal assim, o senhor não tem domínio de classe, o senhor tá tendo sérios problemas com, não é só um aluno, é vários alunos. No entanto que eles dizem que quando 50% mais um dos alunos não vai bem, a culpa é do professor. E vem tudo para cima do professor. Então eu acho que uma ação seria o gestor tomar a frente, tomar a postura para tentar melhorar esse fracasso escolar. Mas eu também acho que falta uma gestão democrática nas escolas. Eu acho que não se dá muito voz para os professores, nem para os alunos, nem para a família. Quando eles tentam falar algo, isso, são sempre já amados porque... Assim, o é A ou é B, não dá voz para todos. Os professores não têm poder para tomar uma decisão. Então, acho que tem que ter esse feedback do gestor para o professor, tem que ter o feedback também do vice-versa, professor, gestor, professor. E o que vocês acham, a interação do aluno com o professor? Se o aluno não gosta do professor, né? E vocês acham que isso contribui para que ele não consiga a aprendizagem, para que ele não consiga alcançar o objetivo que o professor gostaria que ele alcançasse, porque ele não gosta da pessoa, do professor como pessoa, não do professor como professor. Isso influencia dentro da sala de aula, influencia no fracasso? Os dois lados, né? Quando o professor agarra nojo na cara do aluno também, o professor não consegue mais dar aula direito para ele, que vem dos dois lados, né? Geralmente a birra nunca vem de um lado só, vem dos dois. Que é o aluno que não gosta do professor e o professor que não simpatiza com o aluno, geralmente vem dos dois lados. Só para lembrar que na entrevista dada pela nossa diretora em relação ao PPP, ela diz para a gente e problematiza que se o PPP não tiver bem elaborado e o currículo também não tiver bem elaborado, é um fator norteador e contribuidor para que esse fracasso aumente mais ainda.
uma das respostas da entrevista, então, né? Já responderam? Vamos começar aqui por esse grupo para ver quais foram as respostas. Então, o indicador que poderia estar acontecendo esse fracasso escolar, deixa eu utilizar a palavra, então. Não está vendo aí? O indicador do grupo A. Né? Eles usaram promoção de rótulo. Karina, tu pode me explicar por que tu usou promoção de rótulo para indicador? Porque, como a Rosa falou, foi colocado isso na vídeo também. A questão de rótulos é separar turmas. Os melhorzinhos, os piores, os melhores na frente, os piores lá atrás. Comparar uma turma com a outra, porque a turma da manhã já está fazendo um conteúdo tal, já produziu tal coisa, vocês ainda não. Sempre rotulando os alunos, comparações entre eles. E a ação? A ação que a Karina nos informou, então, que poderia ser feita dentro da escola seria a igualdade. Eu entendo que igualdade seria igualdade entre aluno, entre professores, tratá-los todos iguais. Seria isso? Parar um pouco, porque a gente precisa parar um pouco essa questão de rotulação, essa questão de tratamentos diferenciados, como você mesmo colocou essa questão do professor e aluno tem também. Da mesma forma que os alunos perderam bastante respeito pelo professor, uns eles respeitam, outros não. Claro que isso parte um pouco do professor também, mas trabalhar esse lado com eles. Aí quando fala em igualdade, a gente tem que ter claro a noção que a igualdade é na forma do tratamento. Lógico que vai ser diferente aprendizado, o andamento de um para outro. Mas isso não precisa ficar evidenciado a todo momento, né? Na conversa e tal. Ah, você é melhor que o outro ou a turma, né? Então... E no fator quem? Quem poderia estar fazendo para que essa igualdade aconteça? Então, o grupo A, eles falaram que seriam todos, né? Todos os alunos, professores, administradores, sociedade, inclusive, né? Para que isso aconteça. Vamos ao grupo B. O indicador depende... Depende de cada caso, né? Muito pontual isso. Muito pontual, cada caso é um Cada caso. caso é um caso, não dá para generalizar, dizer que é só culpa do gestor. Pode haver locais em que a culpa realmente seja só do gestor, outro lugar que a culpa seja dos alunos, outro lugar pode ser a culpa dos pais. Eu acho que não pode ser visto como uma coisa ampla, tem que ser... tanto que uma das sugestões de ação é uma análise diagnóstica envolvendo toda a comunidade através de reuniões. E quem deveria participar disso ali é a comunidade como um todo, pais, profissionais, alunos, gestão, em busca de encontrar, não culpados, mas buscar encontrar soluções, né? A ação que o grupo B nos proporcionou, então, foi reuniões, análises diagnósticas, análises de indicadores, e quem, nosso grupo B, botou comunidade, pais, profissionais, gestão. Então, já podemos perceber que tanto o grupo A como o grupo B, eles indicaram, então, quem que poderia fazer com que esses indicadores dessem certo. Então, os dois em comum, comunidade, pais, alunos, em geral, todos, né? Vamos ao grupo C, então. Com licença. Grupo C, o indicador do fracasso escolar nos apontou os gestores. Poderia dizer por quê? É aquilo que a gente já comentou antes. Sempre a voz é do gestor, nunca dos profissionais que estão dentro da escola trabalhando com eles. Seria isso? A ação, atitude, autonomia. Seria de quem essa atitude e autonomia? Ter habilidades, no caso, né? E quem? Aqui nós temos uma diferenciação, então. O grupo C falou que quem deveria fazer essa ação seriam os gestores, ao contrário do A e do B, que apontou como que todos, de uma forma geral, deveriam de fazer essa ação, certo? Então, falando da década de 80, falando de dias atuais, a gente percebe que mesmo que a gente não aponte mais o aluno, propriamente o aluno dito como o causador desse fracasso escolar, todo mundo aqui foi mais ou menos em geral que apontou que tanto a comunidade escolar quanto
a comunidade da escola, o ambiente escolar, eles são também os fatores norteadores para que aconteça esse fracasso escolar. Era isso, obrigada. Obrigada aos alunos por acompanharem e participarem da aula.